Muito bem, nós vamos então compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos 9 ao verso 23, desse capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 23, onde a palavra de Deus assim nos diz: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, especialmente pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de lê-la e também expô-la, ministrá-la, pregá-la ao Teu povo reunido na Tua casa nesta noite. Mas para isso, ó Deus, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, o necessário, o suficiente, para expressar, ó Deus, com fidelidade a Tua palavra, ó Deus, que não seja a minha palavra ou de quem quer que seja, mas seja a palavra tão somente do Senhor, a ser exposta e ministrada nesta noite. Ó Deus, fala a cada coração através da Tua palavra, cumpra, ó Deus, o Teu propósito perfeito e soberano em cada vida nesta noite, através da Tua palavra, edifica a Tua igreja e, sobretudo, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim essa primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais confortadoras para o meu coração nesse Novo Testamento da Palavra de Deus, porque temos várias razões para isso. Primeiro, porque a igreja, ou seja, através dessa carta, nós aprendemos também que a boa obra que Deus iniciou na vida da igreja, aprendemos que a igreja aqui neste mundo, ela passa pelos seus desafios, pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, pelos seus pecados. Mas nós também aprendemos nessa carta que Deus ama a igreja, apesar da igreja, e Deus, Ele pastoreia a igreja, Ele cuida da igreja, Ele trata com a igreja, Ele disciplina a igreja, Ele ensina a igreja, Ele edifica a igreja, e com tudo isso e por tudo isso e muito mais, nós entendemos também que vale a pena a gente ser igreja e viver como igreja nesse mundo. Nós aprendemos também que a boa obra que Deus iniciou na vida da igreja, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você perceber bem, a partir do capítulo 1 dessa carta, Paulo mostra que Deus tem 3 vocações para a igreja.
Deus tem 3 chamados para a igreja. No primeiro capítulo nós entendemos que Deus chama a sua igreja para que ela seja santa. Deus chama a sua igreja para desenvolver a comunhão fraternal. E Deus também chama a sua igreja com o propósito básico e principal de glorificar e glorificar tão somente a Ele nessa vida aqui. E no capítulo 2, Paulo ele abre um parêntese para falar da diferença que existe entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A diferença entre o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz e as filosofias pagãs predominantes lá em Corinto, mas Paulo também apresenta a grande diferença entre o homem natural e o homem espiritual, o homem não crente e o homem crente em Cristo Jesus. Mas no capítulo 3, Paulo volta o seu foco para a igreja. Paulo volta a falar a respeito da igreja, e nesse capítulo 3 nós percebemos claramente que Paulo descreve aqui 3 figuras, ou seja, ele apresenta 3 figuras que descrevem a igreja. E Paulo, nos versículos 1 a 4 desse capítulo 3, ele mostra que a igreja ela é a família de Deus. Nos versos 5 a 9 desse capítulo 3, Paulo mostra que a igreja ela é a lavoura de Deus. Mas no final do versículo 9 até o versículo 23, Paulo traz aqui a terceira figura que descreve a igreja, e Paulo nos ensina nesse capítulo 3, nesses versos 9 a 23, que a igreja ela é o santuário da habitação de Deus. No versículo 9, Paulo passa então da metáfora agrícola para a metáfora arquitetônica. Ele passa da figura de linguagem da agricultura para a figura de linguagem da construção civil. E Paulo diz no versículo 9, no final do verso, que nós somos o edifício de Deus, como Paulo diz, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, a igreja ela é o templo de Deus, e o alvo da igreja deve ser a qualidade de vida, não só a qualidade de vida no aspecto físico, financeiro, material, mas principalmente no aspecto espiritual, e nós entendemos com isso que a quantidade ela precisa ser a consequência da qualidade. No capítulo 6 dessa primeira carta, versos 19 e 20, Paulo, ele mostra que cada pessoa nesse mundo convertida ao Senhor Jesus Cristo passa a ser a morada, a residência do Espírito Santo. Capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, voltando ao capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo mostra que a igreja local, ela é também o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, como estão pretendendo fazer na Bolívia agora, nesses últimos dias, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, diz o apóstolo Paulo. Mas lá em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, Paulo mostra que a igreja, em nível universal, em nível mundial, a igreja ela é o templo de Deus também. Capítulo 2 aos Efésios, versos 19 a 22, Paulo diz assim: agora, ou seja, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 3, voltando aí no verso 13, o propósito de Deus é que nós nos autoconstruamos com qualidade, como ele diz no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Meus irmãos, o fogo do juízo de Deus haverá de testar
e provar a qualidade do que nós cremos, do que nós ensinamos e do que nós fazemos também. E pensando exatamente na qualidade da igreja, nós precisamos evitar hoje dois extremos perigosos que rondam a vida da igreja. Nós precisamos evitar o extremo da chamada numerolatria. É muito bom a igreja crescer em número. Quem de nós crentes no Senhor Jesus Cristo não desejamos o crescimento numérico da igreja, ver esse templo aqui cada vez mais abarrotado de pessoas louvando e adorando o nosso Deus? Até porque o crescimento bíblico, ou seja, o crescimento numérico também, ele é bíblico. Lá no livro de Atos, o autor Lucas, ele registra ali 8 crescimentos, 8 relatórios a respeito do crescimento da igreja, e cada um deles com as suas particularidades, com as suas lições tremendas a serem aprendidas por nós. Portanto, a palavra de Deus, ela fundamenta, sim, o crescimento numérico da igreja. Mas há muitas igrejas hoje nos nossos dias obcecadas pelo número e, no entanto, esquecendo a qualidade. O pragmatismo muito perceptível, nessas igrejas, Eles buscam resultado numérico a qualquer preço, a qualquer custo, e para encher os templos de pessoas, muitos pregadores mudam a mensagem do evangelho da cruz, do evangelho verdadeiro, por evangelhos estranhos, por evangelhos que não exigem arrependimento, conversão verdadeira, renúncia própria, vida sacrificial de serviço a Deus. Eu gosto muito das palavras de reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que a igreja fiel não é aquela igreja cheia de pessoas. Igreja fiel é a igreja cheia da palavra. A riqueza espiritual do evangelho verdadeiro nessas igrejas é substituída pelos produtos, pelas novidades do mercado da fé, a chamada idolatria do número de pessoas e números financeiros também. Assim, os templos se enchem de pessoas que não são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado extremo da numerolatria. Mas um outro extremo é o chamado extremo da numerofobia. É o medo do crescimento em número. É a preocupação com a qualidade e, por outro lado, a acomodação em relação, ou seja, a indiferença em relação à quantidade. E lá em Atos 9, verso 31, nós temos um desses 8 relatórios sobre o crescimento da igreja que Lucas traz no livro de Atos. Atos 9, 31, Lucas registra que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, ela crescia em número. Meus irmãos, nós precisamos orar. E hoje, nesses dias, nós temos provas claras de que a igreja precisa se levantar, e se levantar de forma incisiva e insistente para orar, para clamar diante de Deus, como nós fizemos aqui, e o nosso irmão orou aqui no início do culto em favor da situação da igreja na Bolívia. Eu recebi no meu WhatsApp ontem um vídeo interessante, mostrando a cidade de Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia, uma das maiores cidades da Bolívia, e os crentes, os pastores, os membros da igreja, abraçados, ombreados, naquela multidão, passando pelas ruas da cidade de Santa Cruz, clamando a misericórdia de Deus sobre a situação do país e a situação da igreja naquele país. Mas eu fico pensando, por que esperar um movimento de perseguição contra a igreja para se levantar, para orar e clamar aos céus pela igreja e pela nação? Por que não fizeram isso antes? Por que nós, como igreja hoje, antes que isso aconteça no nosso Brasil também, nós não façamos o mesmo? Nos ombreando para clamar a Deus a misericórdia dos céus para o nosso país também, porque a perseguição ela bate às portas do nosso país também, meus amados irmãos. Nós precisamos orar, mais do que nunca nós precisamos orar. Nós precisamos evangelizar para Deus promover também
o crescimento numérico da igreja, não apenas para Deus nos livrar da perseguição, mas também Deus abençoar a semeadura da igreja, a evangelização através da igreja, para a salvação dos eleitos de Deus. A igreja ora e é Deus quem promove o crescimento da igreja. No capítulo 3, aqui, versos 6 a 8, Paulo é claro em relação a essa questão, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, diz a palavra de Deus. Agora, dos versos 10 ao 23, Paulo nos apresenta 4 verdades fundamentais que envolvem a igreja como santuário da habitação de Deus. É sobre esse tema que eu quero continuar compartilhando com os irmãos nesta noite. E a primeira coisa que Paulo apresenta para nós nesse texto é que a igreja, como santuário da habitação de Deus, ela precisa ser edificada sobre o fundamento certo. Versos 10 e 11 do texto, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, o alicerce da igreja, a base da igreja, o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja não é Pedro, não é Paulo, não são os apóstolos, não é o Papa Francisco, não são os pastores líderes, porque pastores e pregadores mudam, passam, morrem, eles são transitórios aqui. Somente a igreja edificada em Cristo Jesus prevalece na face dessa terra. Mateus capítulo 16, verso 18, depois que o apóstolo Pedro fez a sublime confissão, dizendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus se volta para ele no capítulo 16, verso 18 e diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava se referindo não à pessoa de Pedro, como querem os católicos romanos, mas estava se referindo à confissão de Pedro. Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra angular, é o fundamento único da igreja. Então, Jesus Cristo, ele é o único fundamento. Ele é a pedra assentada por Deus em Sião, conforme Isaías, capítulo 28, versículo 16. Em Atos, capítulo 4, verso 11, Lucas diz: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E Paulo, em Efésios 2:20, também se refere a Jesus como a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, Pedro diz: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ano passado nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Martinho Lutero, o primeiro dos reformadores do século XVI, ele absorveu totalmente o ensino do apóstolo Paulo quando ele formulou os 5 pilares sobre os quais foi construído o movimento reformista do século XVI. Então ele cria, ou ele elabora os 5 solas. Sola gratia, salvação tão somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. O sola fide, a justificação dos nossos pecados tão somente pela fé em Cristo. O sola escritura, somente as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento são a nossa regra única de fé e prática. O sola deo glória, a glória deve ser dada tão somente e exclusivamente a Deus. Mas também ele formulou o solus Christus. Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não disse, eu não sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o objetivo dos reformadores, meus irmãos, era exatamente refutar
e reprovar os muitos outros fundamentos a quem se atribuía na época o poder para salvar e fazer a mediação entre Deus e os homens. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, a figura de Pedro, de João, de Maria e tantos outros mediadores elaborados, inventados na história para fazer mediação entre o homem e Deus. Olhando para o nosso Brasil hoje, nosso país, um país de tanta idolatria, um país de tanta devoção equivocada, um país de tantas rezas mortas e repugnantes, um país de tanto misticismo, de tanto sincretismo religioso. Esses ensinamentos de Paulo, reproduzidos também pelos reformadores, são extremamente oportunos e necessários hoje, nos nossos dias, no nosso país. Meus irmãos, nós não podemos abandonar a única mensagem que salva, que é a mensagem da cruz, do Evangelho verdadeiro. Jesus Cristo não pode ser substituído por nenhum outro fundamento na vida da igreja. O pecador perdido não pode crer em nenhum outro fundamento para a sua salvação, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Lucas também, em Atos 4,12, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o fundamento sobre o qual você tem edificado a sua vida? O seu casamento, a sua família, a sua vida profissional, ou seja, sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida? Se o fundamento sobre o qual você tem edificado a sua vida em todas as áreas não for o Senhor Jesus Cristo, a sua vida se encontra totalmente fora de propósito e fora dos planos de Deus. Portanto, que a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus estudos, a sua profissão, o seu emprego, tudo na sua vida seja edificado tão somente sobre esse fundamento único que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja como santuário da habitação de Deus, primeiramente, ela precisa ser edificada sobre o fundamento certo que é Jesus. Mas em segundo plano, a igreja como santuário da habitação de Deus, ela precisa ser edificada com um material certo. E nós vemos isso de forma muito clara. Nos versos 12 a 17, nesse texto, Paulo menciona aqui duas categorias de material. Paulo fala do material permanente, belo, valoroso e difícil de ser obtido, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E a outra categoria de material temporário, material barato, material fácil de ser obtido, a madeira, o feno e a palha. Mas afinal, meus irmãos, o que representa todo esse material? Paulo aqui não está falando a respeito de pessoas. Paulo aqui está falando a respeito de ensinamentos e doutrinas que regulam o comportamento humano. Paulo compara esse tipo de evangelho com madeira, feno e palha, um evangelho temporário, um evangelho barato, um evangelho fácil de ser obtido, e nós aprendemos com isso uma lição muito importante. É muito fácil as pessoas absorverem a mentira, a heresia, aquilo que é antibíblico, do que aquilo que é verdade, que é fundamentado nas escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento. Com tanta facilidade as pessoas pelo mundo afora absorvem as heresias, as mentiras do diabo no Brasil e pelo mundo afora. Mas quão difícil é incutir na mente e no coração das pessoas a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nem somos nós que fazemos isso. Para a pessoa crer e aceitar o Evangelho do Senhor Jesus, precisa ser a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que a maioria das pessoas no mundo preferem a mentira e a minoria apenas se interessam pela verdade. Meus irmãos, ouro, prata e pedras preciosas. Nós não encontramos esse material na superfície da terra. Nós precisamos cavar fundo, é a figura de um garimpo. Dá muito trabalho, muito suor,
precisa cavar cada vez mais profundo para encontrar esse material precioso. Nós aprendemos com isso, que nós precisamos cavar a doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina, o tesouro do Evangelho, porque ele não fica na superfície da palavra de Deus. Nós precisamos cavar profundamente, mergulhar nas profundezas da riqueza de Cristo no Evangelho. E o problema de muitos crentes de Corinto era a superficialidade espiritual, porque eles não cavavam profundamente os tesouros do Evangelho. Você pode perceber isso aqui no início do capítulo 3, quando Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aquela igreja estava vivendo a superficialidade do Evangelho. E por isso continuaram crianças na fé, continuaram sendo crentes carnais, contrariando o propósito de Deus para aquela igreja. Mas é interessante, irmãos, a gente observar que em cada figura que Paulo usa para a igreja, Paulo dá destaque exatamente à palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a família. A palavra de Deus é semente para o campo, para a lavoura. A palavra de Deus é material para o templo. E tanto para edificar a família, quanto para plantar o campo ou construir o templo, o material, a obra-prima é a palavra de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes também diz que pregadores e professores preguiçosos vão ver uma grande fumaceira no dia do juízo final. Porque o material que usam para edificar a igreja não resistirá ao fogo do juízo de Deus e por isso não serão recompensados. E Deus nos adverte através do apóstolo Paulo, no versículo 17, Paulo diz: se destruirmos o santuário de Deus usando um material impróprio, Deus nos destruirá, ainda que essa destruição não signifique a condenação, mas perda de recompensa. Verso 15, Paulo é muito claro: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Meus irmãos, no dia do juízo final, muitos ministérios da pregação da palavra atualmente vão se transformar simplesmente em cinza. Deixa eu repetir. No dia do juízo final, muitos ministérios da pregação da palavra de Deus hoje vão se transformar em cinza. E eu quero perguntar para você também nessa noite: com que tipo de material você tem edificado a sua vida? Você tem vivido na superficialidade do Evangelho ou você tem se aprofundado cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus? Que tipo de material da sua vida e ministério você vai apresentar para Deus no dia do juízo final, sendo que daquele dia ninguém escapa? Eu vou estar lá prestando conta a Deus do meu ministério, do ministério da pregação da palavra. Pastor Gil, da mesma forma, todos os pastores, todos nós que ministramos a palavra, os professores de escola dominical, todos nós, e cada um de nós, membros da igreja, nós vamos prestar conta com Deus naquele dia. Do tipo de material que nós usamos aqui para construir, para edificar a nossa vida. Meus irmãos, a igreja é o santuário da habitação de Deus. Ela precisa ser edificada sobre o fundamento certo, que é Jesus. Ela precisa ser edificada com o material certo. Mas em terceiro e último lugar, ela precisa ser edificada de acordo com o plano certo. Versos 18 a 20, Paulo mostra isso de forma muito clara, quando ele diz: ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Nesses versos 18 a 20, Paulo diz que há uma sabedoria do mundo que funciona no mundo. Mas essa sabedoria do mundo não funciona na igreja. Não funciona porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo.
O que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. O que o reino de Deus despreza, o mundo valoriza. O mundo vive na dimensão material. A igreja vive na dimensão espiritual. Portanto, não há compatibilidade nenhuma entre a igreja e o mundo. Portanto, nós não podemos, como igreja, tentar conciliar a nossa vida como igreja e a nossa vida no mundo também. Ambos coexistem, mas eles são totalmente diferentes, a igreja e o mundo. Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer se fazer amigo do mundo se constitui em inimigo de Deus. A igreja, ela não é uma empresa secular. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus. A igreja, ela não se enquadra no lema pequenas empresas, grandes negócios. E é interessante que agora a moda é a moda do coach. É uma palavra da língua inglesa que significa técnico. O coach é um líder que usa técnicas de psicologia, de autoajuda e relações humanas para treinar líderes seculares e religiosos para serem bem-sucedidos nas empresas e nas igrejas também. É como se o sucesso do nosso ministério na igreja dependesse de técnicas humanas. Mas não é esse o plano certo para a edificação da igreja como santuário da habitação de Deus. A igreja primitiva, lá do primeiro século, não tinha nenhum dos segredos de sucesso do mundo. A igreja primitiva não tinha propriedades, ou ricas propriedades, eles não tinham jatinhos particulares, eles não tinham a influência dos governos, a maioria dos seus líderes não eram intelectuais, a maioria dos seus membros não eram celebridades, mas aquela igreja, ela colocou o mundo de cabeça para baixo. 1 Tessalonicenses, ou seja, Atos, capítulo 17, verso 6. Lucas fala, versos 5 e 6, Lucas fala que os judeus invejosos, cheios de fúria, estavam caçando Paulo e Silas para levá-los perante as autoridades. Não encontrando Paulo e Silas, eles assaltaram a casa de Jason, eles arrastaram Jason, levaram ele perante as autoridades, aquele crente piedoso e fiel ao Senhor Jesus Cristo, e aqueles homens invejosos, cheios de fúria contra a igreja, disseram para as autoridades: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Meus irmãos, um mundo sem Deus, para a sua subsistência, depende de dinheiro, depende de promoção, depende de prestígio, depende de pessoas de muita influência, depende dos Joesleys Batistas da vida, dos Marcelos Odebrechts da vida, dos Ike Batistas da vida, e assim por diante. Nós precisamos entender que a igreja não precisa de nada disso, absolutamente nada disso, porque no plano de Deus, a igreja depende sim de oração e de muita oração. A igreja, ela depende do poder e da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus. A igreja depende de humildade, de simplicidade, de modéstia, de sacrifício vivo e serviço abnegado a Deus. É dessas coisas que a igreja depende. Amém. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso no mundo, mas ela se cobrirá de cinzas na eternidade, conforme o reverendo Hernandes Dias Lopes. A igreja que imita o mundo pode ter muito sucesso no mundo, mas ela se cobrirá de cinzas na eternidade. Eu não posso deixar de perguntar para você também nessa noite: que tipo de sabedoria você tem buscado? A sabedoria acadêmica das universidades, dos cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda que eles tenham a sua importância? Qual é o tipo de sabedoria que você tem buscado? A sabedoria do mundo ou a sabedoria de Deus? Pergunto mais: você tem sido amigo do mundo ou tem sido amigo de Deus? Que tipo de plano você tem seguido para a subsistência da sua vida? Os planos deste mundo, os seus próprios planos ou os planos de Deus? A igreja, a habitação, é o santuário da habitação de Deus. E para isso ela precisa ser construída, edificada
sobre o fundamento certo, com o material certo, com o plano certo. Mas em quarto e último lugar, a igreja como santuário da habitação de Deus precisa ser edificada com a motivação certa. Verso 21 a 23, Paulo diz no final do texto: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meus irmãos, qual deve ser a motivação certa para trabalharmos na igreja e de edificarmos o santuário da igreja, que é a própria igreja? A motivação certa é a glória de Deus. Toda vez que nós buscamos a nossa própria glória, ou a glória dos homens, nós usurpamos, nós roubamos a glória que pertence tão somente a Deus. John Piper, num dos seus livros mais recentes, ele diz o seguinte: coração que não tem humildade não tem Deus. Coração que não tem humildade não tem Deus. Deus não habita em corações soberbos, jactanciosos, arrogantes, prepotentes, autossuficientes. Nesse tipo de coração, Deus não habita. Isaías 57,15 diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito, com o compungido de coração. É nesse tipo de coração que Deus habita. Uma pergunta importante: por que na igreja de Corinto havia tantas facções, tanto partidarismo, tantas contendas? Sabe por quê? É porque os seus membros buscavam a glória dos homens. Eles não buscavam a glória que pertence tão somente a Deus, e não só na igreja, mas em todo grupo social, onde há muita briga, muita discussão, muita contenda, muita picuinha. A glória que está sendo buscada naquele ambiente não é a glória de Deus, mas a glória dos homens. Isso acontece nos nossos casamentos, nas brigas de casais, nas discussões muitas vezes infundadas por coisas tão banais, nas brigas de família, nas demandas familiares. A glória que está sendo buscada nesse tipo de ambiente não é a glória de Deus, mas a glória dos homens. Então eu preciso perguntar para você nessa noite: como está o seu casamento? Como tem sido a sua convivência conjugal no dia a dia? Como está a vida lá em casa? Como é o ambiente familiar lá na sua casa no dia a dia? Se essas coisas acontecem lá, pode ter certeza, a glória que está sendo buscada não é a glória de Deus, mas é a glória dos homens. No versículo 22, Paulo diz que a igreja é herdeira de todas as coisas em Cristo. Verso 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, diz a palavra de Deus. Sabe, irmãos, Paulo aqui apela para a dignidade e o destino da igreja como motivação certa para fazer a obra de Deus. Se Paulo diz que tudo é nosso em Cristo, qual é a razão para disputas pessoais e conflitos entre nós? Não é a igreja que é nossa, nós é que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao pastor, mas é o pastor que pertence à igreja. Portanto, Paulo, Cefas, Apolo, eles não eram proprietários da igreja, não eram donos da igreja, mas eles eram propriedade da igreja. No verso 22, Deus nos deu também um mundo para habitar, para usá-lo de forma lícita. Então, o mundo que nós vivemos aqui, nós devemos usufruir dele, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Jesus é claro na oração sacerdotal de João 17. Deus ele nos deu a vida como um dom diário dele para nos preparar para a eternidade. Deus nos deu também a morte para pôr fim a todo o sofrimento dessa vida. Deus nos deu as coisas presentes, o seu cuidado, a sua direção, a sua providência. Deus também nos deu as coisas futuras, a vinda de Cristo, a ressurreição do nosso corpo, o juízo final, o céu e a vida eterna. Por tudo isso, meus irmãos, a glória de Deus deve ser a nossa maior motivação. Então eu quero finalizar essa mensagem dessa noite perguntando para você também:
Você tem vivido a sua vida para você mesmo ou para Deus? Se você tem vivido a sua vida para você mesmo, num antropocentrismo tresloucado, saiba de uma coisa: a sua vida está totalmente fora do propósito de Deus. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas precisam ser vividas tão somente para Deus. Qual é a sua maior motivação nessa vida? É a glória dos homens ou é a glória de Deus? Concluindo então, irmãos, a igreja como santuário da habitação de Deus. Primeiro, precisa ser edificada sobre o fundamento certo, e esse fundamento é tão somente o Senhor Jesus Cristo, a nossa pedra angular. Mas, em segundo lugar, a igreja como santuário da habitação de Deus precisa ser edificada com um material certo, com aquelas pedras preciosas, aquele valor, aquele material de valor que nós só encontramos cavando profundamente, que são as verdades do Evangelho, da Palavra de Deus. Em terceiro lugar, a igreja precisa ser construída ou edificada com o plano certo, o plano de Deus e não os nossos planos. E em quarto lugar, ela precisa ser edificada com a motivação certa, que é a glória de Deus e não a nossa própria glória. Então, meus irmãos, que nós possamos honrar essa nomenclatura que Deus nos dá como igreja, santuário da habitação dele. Que possamos fazer jus a essa figura magnífica da igreja, que é o santuário da habitação de Deus. Que nos abençoe. Amém.